Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a Gabriele Freitas e bem-vindos a mais um tutorial on Safety. Bom, hoje eu vou explicar para vocês um pouquinho dos nossos dashboards de inspeção, que nada mais é do que os resultados das inspeções de vocês dentro do sistema web, tá? Os dashboards, eles buscam os dados dos relatórios que vocês fazem as inspeções lá no aplicativo e eles exibem para vocês uma listagem ou até mesmo a quantidade de itens que foram feitos, enfim, são diversos relatórios e eu vou mostrar para vocês agora, tudo bem? Pessoal, para a gente acessar aqui o dashboard de inspeção, a gente pode acessar aqui pela tela inicial mesmo, só clicando nesse botão, ou se vocês preferirem, a gente pode vir aqui no menu, clicar em inspeção e selecionar aqui a opção dashboard e inspeção, tá? Inicialmente, a gente vai ter aqui os projetos e estabelecimentos que a gente pode filtrar. Então, se eu quiser escolher só um desses projetos para eu visualizar os resultados aqui, eu posso, tá? Mas o sistema, por padrão, ele já traz o resultado de todos os projetos que eu tenho acesso a visualizar, tudo bem? A segunda coisinha aqui é a data de inspeção. Então, eu quero filtrar um período de visualização das minhas inspeções, eu posso colocar aqui o filtro que eu quero, entre 60, 90, 120 dias. Isso vai ficar a critério de vocês, tá? Mas aí é só alterar o número aqui e atualizar o filtro, tá bem? Bom, como eu falei para vocês, o dashboard ele nada mais é do que o resultado das inspeções já realizadas pelo aplicativo, tá? Então, eu tenho aqui as minhas inspeções de checklist, o resultado são 7, tá? 2 inspeções visuais e uma inspeção fotográfica. E aqui do lado eu tenho um gráfico mostrando o nível de conformidade geral, tá? De todos os meus 3 tipos de inspeção. Então, eu tenho 121 apontamentos, 27 não conformidades e 18 evidências, que são as fotos, tá? Para atualizar vocês, nós fizemos uma melhoria no nosso módulo de inspeção, onde a gente pode obrigar um checklist a ter as fotos. Então, por exemplo, eu faço a minha configuração de checklist e eu coloco que as fotos elas são obrigatórias e não conformidades, então o sistema ele vai solicitar que você insira as evidências, que são as fotos, e aí eles serão exibidos aqui, tá? Bom, aqui eu também tenho o apontamento por tipo, então, se eu tenho apontamentos por acompanhamento de projeto, ou se é só um checklist, ele vai aparecer aqui para mim, tá? Lembrando que isso aqui, pessoal, é dentro de cada empresa, tudo bem? Bom, pessoal, aqui embaixo eu tenho um gráfico aonde ele traz para mim as minhas inspeções executadas, tá? Nada mais é do que um gráfico dos resultados que a gente visualiza aqui em cima. Então, tudo que for verdinho são as inspeções de checklist, o que for azul é visual e o que for roxinho é inspeção fotográfica, tá? E tudo isso dentro do meu período de 30 dias que eu selecionei ali em cima. Aqui embaixo a gente vai ter um detalhamento maior, tá? A gente consegue visualizar as inspeções por usuário, então quem realizou, a quantidade de checklists de inspeção visual e de inspeção fotográfica que esse usuário realizou, tá? Os locais e os grupos inspecionados também. Então, por exemplo, quando a gente cria um checklist, nós temos os ambientes e os grupos daquele checklist. Então, a gente consegue visualizar aqui também a quantidade desses estabelecimentos e grupos que foram inspecionados, tá? E aqui do ladinho a gente tem um gráfico de ação por situação. Então, eu tenho uma ação, no caso, plano de ação, que foi criado, né, para aquela não conformidade e a situação dela é nova. Então, eu não tenho nenhuma ação concluída ou que esteja executando, eu tenho uma nova e ele está aparecendo aqui no gráfico para mim, tá? Um pouquinho mais abaixo, a gente tem as inspeções por tema barra checklist, tá? Então, cada inspeção e falando de inspeção visual, tá, pessoal? Cada inspeção visual, ela vai ter um tema onde você vai colocar a descrição, tá? E ele vai ser exibido aqui para você. E também essas coluninhas e linhas que a gente tem aqui, basicamente é a quantidade de linhas que a gente tem por inspeção,
tá? Bom, e aqui a gente tem a quantidade de desvios por tema e checklist. Pessoal, só lembrando que isso aqui vai de acordo com cada empresa, tá? Então, se você tem um checklist que é personalizado e você tem um tema que seja diferente das NRs, não tem problema. Mas, basicamente, esse gráfico está mostrando aqui para nós as normas que foram aplicadas e quais são as quantidades de desvios dela, tá? Então, quando você passar o mouse em cima do gráfico, você vai conseguir visualizar aqui a quantidade de itens e a porcentagem desses itens que esse gráfico mostra, tá? No caso, a quantidade de itens com os desvios, tá? E aqui embaixo a gente tem o detalhamento desses desvios. Então, por exemplo, aqui eu tenho os pneus, rodas e prisioneiros estão em boas condições. Então, aqui a gente arrasta um pouquinho para o lado, ele vai colocar aqui para nós a nossa quantidade de desvios, tá bem? Bom, aqui embaixo, como eu expliquei um pouquinho ali em cima, a gente tem as ações corretivas. Então, eu tenho uma ação corretiva e a situação dela é nova. É um gráfico também que ele mostra para a gente a quantidade de ações corretivas que estão sendo executadas dentro do sistema, tá? Pouquinho mais de gráfico, tá? Pessoal, aqui nós temos o top 10 de grupos mais inspecionados e o top 10 de itens mais inspecionados. Então, ele traz a porcentagem aqui para nós de cada grupo, né? Quanto eles foram inspecionados e a mesma coisa aqui nos itens. Então, se eu passo a mão aqui, eu consigo visualizar que o meu grupo, responsabilidade da organização, ele tem 37 itens inspecionados, tá? Que gerou 32,17% dos meus grupos de inspeção. E aqui no top 10 de itens mais inspecionados, é a mesma linha de raciocínio ali dos top 10 grupos mais inspecionados, que ele mostra para nós a quantidade de itens, né, que foi inspecionados aí dentro dos nossos checklists, tá? Bom, um pouquinho mais para baixo a gente tem as últimas atividades de inspeção dentro do período que a gente filtrou, tá? Então, eu tenho as últimas exportações, as operações, qual foi o projeto e qual foi o usuário que fez essa atividade, tá? E também tenho aqui as inspeções por estabelecimento, ou seja, quantidade de inspeções por estabelecimento. Ele traz esse detalhamento aqui para mim, tá bom? E aqui um pouquinho mais para baixo, no nosso último relatório descritivo, a gente tem os itens não conformes. Então, se você quiser visualizar todos os itens dos seus projetos que não estão conformes para você saber o que que a gente precisa melhorar, vai fazer um plano de ação ou precisa, consertar alguma coisa dentro da empresa, você consegue visualizar aqui por esse descritivo de itens não conformes, tá bom? Pessoal, qualquer dúvida que vocês tiverem sobre o relatório, podem nos chamar no suporte e a gente fica à disposição de vocês, tá bom? Só tenho mais uma última observaçãozinha, tá? Uma diquinha de ouro para vocês, tá bom? Quando vocês forem visualizar o relatório aqui do dashboard e vocês visualizarem que aqui tem 7 inspeções de checklist, só que vocês exportaram 10 vezes. Lembrem-se que o sistema ele traz aqui a quantidade de inspeções realizadas. Então, se as inspeções elas tiverem uma atualização, o sistema não vai contar como uma nova, tá bom? Então, lembrem-se disso, viu? E é isso, eu espero que vocês tenham gostado, curtam e compartilhem o vídeo e até a próxima.